Que bom louvar ao Senhor pela sua rica misericórdia, pelo seu infinito amor. Bom demais, né, irmãos? Cantar dessa graça maravilhosa, dessa bondade extrema de Deus. Não sei se os pais já pegaram o boletim dos seus filhos, todos os pais. As crianças que estiverem sem o boletim, podem procurar um diácono ainda que tem. Mamãe que tiver, papai que tiver sem o boletim, levanta a mão e o nosso diácono vai providenciar para você aqui na frente. 2, 3 aqui na frente. Não tem mais? Acabou o boletim? Só tem um? Tem mais um aqui comigo, pode pegar. Que bom, que bom. Acho que quantos precisam? Levanta a mão. Se for o caso, a gente até imprime mais, não tem problema. Por enquanto esse aqui, tá bom, tá joia. Que bênção, irmãos, que bênção. É importante a gente ter essa preocupação de conduzir os nossos filhos até Jesus e de fazê-los valorizar o ambiente de culto. É importante para os pais. É claro que as crianças trazem alguns desafios, até porque elas são o quê? Crianças. Mas são desafios bons para todos nós. E com certeza nos traz crescimento nas Escrituras também, essa convivência boa com as crianças no culto. Eu lembro-me que as minhas meninas cresceram no ambiente de culto. Raramente elas saíam para um momento de culto infantil, até porque a gente não teve tantos momentos assim de culto infantil. E graças a Deus pela oportunidade que tivemos de educá-las aqui, de trazê-las na igreja. É claro que a gente precisa ter aquele jogo de cintura e aquela sabedoria, né? Se o filho está dando um pouquinho de trabalho, nós temos lá o berçário, nós temos a secretaria, tem o gabinete pastoral, que você pode acompanhar ele ali. Se ele precisar trocar, tem o trocador, tem toda uma estrutura que a igreja fez aqui, para que você possa acompanhar o culto juntamente com seu filho. E aí a gente vai lidando nesse dia a dia com as crianças aqui. Lembrando que elas são crianças, viu, pais? Elas não vão se comportar como adultos. Às vezes os adultos têm um pouquinho, assim, bem pouquinho de trabalho, assim, né? Conversando, às vezes com o outro do lado, você imagina a criança. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no seu capítulo 8. Texto muito lindo das Escrituras. Evangelho de João, no seu capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 1 até o 11. Esse é o nosso 29º estudo dos encontros com Jesus. Quando Jesus se encontra com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre uma lição de misericórdia que o Senhor nos dá. Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 1 a 11. As Escrituras nos dizem o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, contudo, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse:
também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por todos os momentos especiais que o Senhor nos tem permitido passar aqui na igreja. Cantamos louvores ao Senhor, embora os louvores não sejam para nos agradar, como eles nos edificam, Senhor. Como é bom cantar essas verdades. E nós cremos pela fé que eles agradam o coração do Senhor, não pela perfeição da execução, ou pela igreja em si, mas porque eles falam de quem o Senhor é. Nós já tivemos essa oportunidade também de consagrar os dízimos e as ofertas. E agora, Senhor, nós chegamos ao ponto máximo do nosso culto, que é o momento onde nós paramos para ouvir a Tua palavra. Nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor tire todo e qualquer tipo de impedimento da nossa mente, do nosso ouvido e do nosso coração. Que nós, Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, a aceitemos como ela é, palavra de Deus, e que nós aprendamos todos os princípios que envolvem as Escrituras, para que nós sejamos moldados, Deus, àquilo que o Senhor tem para nós. Nos instrui nessa noite, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus que oramos. Amém. Você, alguma vez, já passou pela experiência de ser pego em algum pecado diante das pessoas? Já experimentou o enorme constrangimento, a vergonha de alguém pegar você pecando, como diria um ditado popular, com a boca na botija, ali, na marca do pênalti? Talvez uma mentira, um pequeno furto. Talvez você falou mal de alguém e a pessoa ficou sabendo e veio tirar a satisfação com você. Talvez você foi pego falando um palavrão ou numa explosão de ira. Talvez você foi pego assistindo algo que não devia estar assistindo, criticando alguém, e essa pessoa de repente chega furtivamente pelas suas costas, e quando você percebe, a pessoa está ali ouvindo você tecer duras críticas contra ela. Talvez xingando alguém no trânsito, bem na hora que você falou aquela bênção, para a pessoa passa o irmão da igreja na rua assim, oh glória, e você, oh misericórdia. É um constrangimento terrível. É algo que nos envergonha, é algo que nos machuca, é algo que nos faz querer voltar para casa e, se possível, entrar no quarto e fechar a porta e se esconder de todo mundo. Esse texto, ele nos narra uma situação assim. Aqui nós encontramos uma mulher que foi pega em flagrante adultério. A Bíblia não cita demais detalhes, mas nós sabemos muito bem o que significa um flagrante e nós sabemos muito bem o que significa um adultério. Aquela mulher foi pega em um pecado íntimo, muito provavelmente, ao que o texto indica, pega durante o ato desse pecado. Uma situação profundamente vexatória. Aquela mulher estava completamente exposta, pega e levada a um tribunal composto apenas de homens. E pior, homens ávidos, não apenas a condená-la, mas também a apedrejá-la e quiçá matá-la. Não havia uma mínima preocupação nos seus inquisitores, ou nos seus algozes, ou naqueles homens que pegaram aquela mulher, em que aquela mulher se arrependesse do seu pecado. Não havia isso no coração deles. Aqueles homens estavam com a boca cheia de sangue, sentiam esse sabor nos seus lábios. Você consegue imaginar essa situação? Você consegue imaginar-se nessa situação, tendo sido pego por pessoas que querem o seu mal, pega em flagrante, cometendo um pecado aviltante, completamente exposto? Eu tento imaginar como estava o coração daquela mulher. Embora a sua situação tenha sido consequência do seu pecado. E eu sei que muitas vezes, em casos como esse, o nosso coração fica muito parecido com o coração daqueles fariseus. E se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, nos permitindo uma pedra às mãos, talvez nós jogássemos. Talvez nós estejamos aqui imaginando alguns adjetivos não muito decorosos para aplicar à pessoa daquela mulher. Talvez muitos de nós tenhamos até passado por circunstâncias como essas, ou como vítimas, ou até mesmo como agentes desse pecado.
E nós sabemos que não é uma situação muito boa de se enfrentar. Frederick Brotherton Meyer, também conhecido como F.B. Meyer, disse certa feita: é uma coisa horrível para um pecador cair na mão de seus companheiros pecadores. O rei Davi muito bem sabia disso. Lá em 2 Samuel 24:14, narra que Davi desobedientemente havia levantado um censo, e Deus se irou contra Davi e foi repreendê-lo. E Deus permitiu a Davi que ele escolhesse o castigo que ele queria para a sua vida. E o castigo que Davi escolheu, pode até colocar o texto de novo, que vocês colocaram, pode colocar, nós vamos acompanhar. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairão. Nós vemos isso aqui muito bem na prática. Aquela mulher havia caído nas mãos dos homens. Já se imaginou caindo nas mãos dos seus inimigos? Ou ainda que não sejam seus inimigos, caindo na mão de pessoas que não têm o mínimo de temor ao Senhor e que na verdade não estão preocupados com o seu bem, mas sim até favorecem para que o mal lhes aconteça. Aquela mulher estava assim. Havia caído na mão de homens impiedosos. E eu quero dizer para os irmãos, antes de nos irarmos contra aquela mulher, é importante que nós lembremos que o pecado traz a morte. Mas não apenas os pecados que nós mais odiamos, todo tipo de pecado. Porque o pecado daquela mulher está inclusive narrado nas Escrituras, porque é um dos pecados odiosos ao seu tempo e no decurso da história da humanidade. Porque ele envolve traição, ele envolve quebra de laços, ele envolve rompimento de alianças, ele envolve sentimentos que são destruídos e despedaçados diante da vileza do ato que ela estava praticando. Acontece que Deus não condena apenas um tipo de pecado, embora nós tenhamos o péssimo costume de escolher pecados para corrigir. Nós deveríamos ser mais criteriosos, que quando a gente escolhe o pior pecado, automaticamente a gente se sente meio livrão assim, para praticar o tal do bom pecado, ou do pecado aceitável, porque não é um pecado bom. Se não fosse Cristo agindo em nosso favor, irmãos, se não fosse Cristo mudar as nossas vidas, todos nós estaríamos perdidos. E não se engane, sem Cristo, todos nós somos tal qual aquela mulher. Todos nós podemos cair nas piores tentações dos inimigos. Talvez você esteja pensando aí na sua mente de quantos pecados o Senhor te livrou. Quantas e quantas vezes você não esteve às portas para cometer os pecados mais atrozes. E a graça do Salvador, com o Espírito Santo habitando no seu coração, não permitiu que você o fizesse. Não porque houvesse bondade em você ou em mim, mas por conta da graça bendita do Salvador. Nesse texto lido, nós encontramos aqui, nessa cena, um contexto bastante interessante. Jesus havia subido para a festa dos tabernáculos, que é a festa do templo. Se você for acompanhar no capítulo 7, Jesus estava ali na festa dos tabernáculos e na festa do templo. Ali Jesus subiu para celebrar o Pai. Ali Jesus subiu para louvar a Deus no templo. Ali Jesus ensinara os judeus e também enfrentara a forte oposição dos religiosos. E ao final, ali no capítulo 7, versículo 53, quando todos foram para suas casas, Jesus não seguiu esse caminho. Jesus subiu para o Monte das Oliveiras, conforme nos diz o versículo 1 do capítulo 8. E ele foi ali orar. E eu gostaria de destacar com os irmãos algumas cenas desse texto que nós vamos estudar aqui, para no final nós fazermos algumas rápidas aplicações práticas. Então, para que a gente entenda essa lição de misericórdia que o Senhor está nos dando, em primeiro lugar eu quero destacar o lugar onde ela aconteceu. Essa lição de misericórdia aconteceu no templo. Versículos 1 e 2 diz: Jesus, no entanto, primeiramente foi ao Monte das Oliveiras orar, e de madrugada voltou novamente para onde? Para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, fazia o quê?
ensinava as Escrituras. Jesus, como de costume, havia se retirado da sua multidão para subir ao Monte das Oliveiras, e como nos narra as Escrituras, grande parte das vezes que ele subia ao monte era para orar, é para ter comunhão com o Pai. Grande parte das vezes que Jesus iria orar é porque ele sabia que vinha desafios grandes, dos quais ele precisaria, acima de todas as coisas, de se submeter à vontade e à sabedoria do Pai Eterno. E depois ele voltou para o templo para ensinar. Logo de madrugada, Jesus estava ali, a multidão ao redor dele, e ele falava do Evangelho, ele falava da grandeza do Pai. Jesus estava então num lugar de comunhão, de celebração, debaixo de oração, buscando a presença do Pai. Então isso é importante para nós lembrarmos. Por que é importante para nós lembrarmos? Porque muitas vezes nós chegamos na igreja, que é um lugar de adoração, um lugar de louvor, um lugar de contemplação, um lugar de ensino, um lugar de ouvir a Jesus, mas chegamos com o coração carregado de maldade contra os nossos irmãos. Às vezes a gente está participando de um culto tão gostoso como esse aqui, é uma benção estar no culto aqui. Irmãos, assim, em especial, quero louvar a Deus pela vida da igreja. Nos 2 últimos domingos, os irmãos estão cantando, que é uma benção. E como é bom ouvir a igreja cantar. Mas às vezes nós estamos num lugar desse aqui, a gente olha essa comunhão, e aqui a gente tem até o privilégio de assistir o povo ali no telão, você já dá uma conferida em quem veio, quem não veio, está cantando louvor ali. E às vezes você fala, mas fulano de tal tinha que estar aqui, tá vendo? Não está aqui no culto hoje. Você vê que pecado terrível esse fulano de tal, porque ele não veio. Eu estou aqui louvando a Deus, e ele não está aqui louvando a Deus. Jesus estava num lugar de adoração, num lugar de celebração da misericórdia, da graça, da bondade e do caráter santo do Deus eterno, quando chegou aquela mulher. Segunda cena que eu queria destacar com os irmãos aqui é a acusação em si. Perceba a partir do versículo 3. Então Jesus estava ali no templo, ensinando, desde madrugadinha. Versículo 3 diz, então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Então, quando nós falamos sobre a acusação, é importante a gente lembrar quem que estava acusando, irmãos. 2 categorias de judeus aqui nós temos: os escribas e os fariseus. E quem eram esses homens que chegaram e levaram aquela mulher no templo? Os escribas são pessoas que na Bíblia nos aparecem como pessoas versadas na lei mosaica, nas sagradas escrituras. Eram intérpretes, os escribas eram intérpretes, professores. Eles examinavam as questões mais difíceis e delicadas da lei e acrescentavam a essa lei mosaica decisões de vários tipos, com a intenção de elucidar seu significado e a sua extensão. E faziam isso em detrimento da própria religião. Ou seja, aqueles homens que estavam levando, parte daqueles homens que estavam levando a mulher para ser julgada diante de Jesus, em primeiro lugar eram homens que, em tese, tinham a capacidade e a habilitação para julgá-la. Eram aqueles que aprenderam as Escrituras, estudaram e estavam aptos. Mas por que será que eles levaram para Jesus? Já nós veremos. Outro grupo de homens que ali estavam eram os fariseus. Os fariseus eram um partido, uma facção judaica, que reconhecia a tradição oral como um padrão de fé e de vida. Eles procuravam reconhecimento e mérito através da observância externa de alguns ritos. Ou seja, eles imaginavam que as lavagens cerimoniais, os jejuns públicos, as orações em público, as esmolas dadas em público, faziam com que as pessoas os vissem como homens piedosos. Então nós temos um outro grupo de homens que estava levando aquela mulher, que eram homens, em tese, diante da sua religião, homens piedosos. A piedade advém de conhecer a Deus e de colocar esse conhecimento em prática na vida. Uma vida de piedade é uma vida de oração, leitura, estudo e prática da palavra.
Ninguém vai alcançar piedade sem esses 4 pilares. Então nós temos homens preparados para julgar e homens que deveriam ter o coração submisso à vontade de Deus, homens piedosos. Esses eram homens que estavam acusando aquela mulher diante de Jesus. E quem era a mulher, irmãos? Ela era a famosa mulher adulta. Não sabemos quem ela é. O que nós temos sobre essa mulher é um apelido, é uma pecha, é uma acusação, é uma marca, é uma situação difícil, na qual ela mesma se colocou por conta do seu pecado, mas que havia manchado e marcado a sua vida e a sua história. Era uma mulher qualquer, desconhecida, que fora pega em flagrante adultério. Era uma mulher que muito provavelmente não tinha ninguém para defendê-la. Era uma mulher que talvez não tinha uma estrutura familiar por trás. Ao que tudo indica a estrutura do texto, ela era uma mulher solteira que estava cometendo adultério com um homem casado. E já vamos falar do segundo ator do adultério, que não aparece aqui no texto. Era uma ninguém, que aos olhos daqueles homens piedosos e sábios, poderia ser jogada aos lobos, simplesmente por conta de um sentimento escuso que eles tinham. E qual era o conteúdo da acusação? O adultério. E aqui, irmãos, é importante que a gente se detenha um pouco sobre o texto, porque o adultério era um crime muito grave. Mais do que nos nossos tempos, o adultério já é aviltante nos nossos dias. Porém, nos nossos dias, o adultério não é tido mais como crime. Ele é um pecado muito sujo. Ele é um pecado que envolve coisas que, como eu falei, mexem com o coração, quebram alianças, envolve famílias. Naquele tempo, ele era um crime. E ele era um crime terrível, cuja condenação era o apedrejamento. E não importava-se qual seria o resultado do apedrejamento. A ideia era mais ou menos assim: se morrer, morreu. Problema da pessoa. Era um crime sobre o qual ninguém tinha misericórdia. Para você ter uma ideia, os rabinos judaicos diziam a seguinte frase: todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato ou adultério. Um bom judeu deveria preferir a morte a esses crimes. Existem alguns crimes que a gente é assim, né? Tem a dificuldade. Lembro-me que anos atrás tivemos um irmão aqui como membro, o senhor Aristides. Ele foi membro da IPB de Foz do Iguaçu. E em Foz do Iguaçu ele tinha um trabalho com presidiários, evangelizava na cadeia. E ele estava evangelizando uma pessoa, e eu senti mais ou menos aqui que o senhor Aristides falou quando ele falava para mim. E ele é um evangelista assim, apaixonado. Ele estava na cadeia, pregando lá o evangelho, até que um homem chegou, entregou a sua vida a Cristo. E ele, muito feliz, foi, abraçou aquele homem, e um homem com o coração quebrantado. Falei: meu irmão, que bom que você pregou o evangelho para mim, eu preciso confessar o meu pecado para você. Era um homem que ele havia assistido crime na televisão, que havia roubado um caminhão de um trabalhador, levou aquele trabalhador para um matagal, matou aquele trabalhador e depois queimou o corpo. O senhor Aristides conta que naquele momento ele estava no abraço, a vontade era soltar o abraço. Mas o homem estava ali arrependido, quebrantado. A penalidade da lei dos homens continuava sobre ele, mas o seu coração havia sido capturado por Deus. Eu imagino que você esteja sentindo mais ou menos esse contraste entre os valores da fé e os valores da nossa emoção ou do nosso senso de justiça que gritam dentro de nós. Aquela mulher, no seu tempo, tinha sido acusada de um crime parecido com esse. Daquele tipo de crime que a gente não gostaria nem que houvesse perdão para ele. Daquele tipo de crime que a gente pensa assim: bom que essa pessoa morresse. A gente tem um jargãozinho aqui no nosso meio que a gente precisa repensar. Por exemplo,
Nós falamos aí muitas vezes a boca grande, não é nem a boca miúda. Bandido bom é bandido. Caímos em 3 erros aqui nesse ditado. Primeiro, que não há bandido bom. Pecado, irmão. Fosse bom, não era bandido. Segundo, que a ideia de bandido bom e bandido morto não é uma ideia cristã. Nós esbarramos nos princípios mais elementares da fé. E terceiro, que em tese o bandido bom é um ex-bandido convertido a Cristo Jesus. Esse é o bom. Nós falaríamos bandido bom e bandido morto para o rapaz da cruz? Ele estava lá, ele era bandido. E ele reconheceu que era bandido. E ele falou: Salvador, eu sou bandido mesmo, eu tinha que estar aqui. O senhor não. Lembra de mim, Salvador. Imagina se Jesus vira para ele e fala assim: bandido bom é bandido morto. Nós íamos ter que reescrever alguns textos das Escrituras. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: ainda hoje. Você entende isso? Ainda hoje você vai entrar comigo no paraíso. Então, voltando para a acusação, nós temos os homens que deveriam ter condições de entender e deveriam ter piedade suficiente para lidar com aquela mulher. Temos uma mulher sem eira e nem beira, e temos uma acusação de um pecado terrível, que era um crime. E quem foi posto como juiz? Os doutores da lei queriam que Jesus condenasse a mulher. Mas é interessante que, como doutores da lei, eles deveriam saber que Jesus não estava nesse posto. Na verdade, quando nós olhamos para as Escrituras, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, nós vamos entender que Jesus, enquanto veio em carne aqui, não veio como juiz. Ele mesmo diz, as Escrituras diz, ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para fazer o quê? Salvar. O papel de Jesus aqui não era o de juiz, era o de salvador. Ele vai voltar como juiz agora, viu, irmão? A gente tem que ficar esperto. Que nós coloquemos as nossas causas na sua mão, que hoje ele é o justo advogado. Mas ele voltará como juiz, mas naquele tempo não é. Então nós já temos o lugar, nós já temos a acusação. Em terceiro, irmãos, o objetivo da acusação. E aqui a gente começa a ver uma grande distorção no coração daquelas pessoas. Que o objetivo era uma cilada para Jesus. Versículo 4, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o senhor, o que tem a dizer? Olha o versículo 6. Eles diziam isso, tentando, para terem de que o acusar. Irmãos, logo de início nós percebemos algo interessante nesse texto, que é os escribas e fariseus chamando Jesus de mestre. Muitos comentaristas nos dizem que essa expressão usada para Jesus naquele contexto, na verdade não tinha o sentido de reconhecer a sabedoria de Jesus, mas era quase como se fosse uma chacota, uma lisonja irônica, mais ou menos como se aqueles senhores, doutores da lei, chegassem e falassem: e aí, mestre, vamos ver se o senhor é bom mesmo. Pegamos uma mulher agora em flagrante adultério. O que o senhor tem a nos dizer? Olha só, a lei mosaica nos diz que essa mulher precisa ser apedrejada. O Senhor é o mestre, o Senhor é o sabe tudo, o Senhor é o sabichão de todas as coisas. Nos diga agora, o Senhor está aqui no templo ensinando o nosso povo o que devemos fazer. Aqueles homens, irmãos, não estavam nem um pouco preocupados com a santidade de Deus, com o pecado daquela mulher, com restauração ou sequer com justiça. Aquela mulher foi pega, como dizem alguns ditados, como boi de piranha, que eles queriam algo maior. Aquela mulher era uma isca, eles não ligavam para a vida daquela mulher, não havia sequer preocupação com ela. Aquela mulher era apenas uma marionete na mão daqueles homens, para que eles, distorcendo a lei, tentassem pegar Jesus. Detalhe,
eles não estavam fazendo sequer a observação da lei, porque eles dizem aqui, na lei Moisés ordenou que as mulheres sejam apedrejadas, mas a lei de Moisés não ordenava exatamente isso, irmãos. Nós temos dois textos, não vamos ler, mas temos o texto de Levíticos 20, 10 e Deuteronômio 22, 22, que diz que os dois pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Os dois. Ninguém comete adultério sozinho. E ninguém é pego em flagrante adultério sozinho. Não existe essa cena. Bem que as leis do nosso país hoje a gente tem uns flagrantes aí que não acaba nunca, né? Mas enfim, não existe esse contexto. Ou seja, aqueles doutores da lei imaginavam que Jesus desconhecia a lei que ele mesmo escrevera. E eles estavam usando aquela mulher maldosamente, desconsiderando que aquela mulher podia morrer para pegar Jesus. O que eles queriam era arrumar um argumento para acusar Jesus. Eles diziam isso tentando para terem de que acusar. Quarta cena, irmãos, a resposta de Jesus aos acusadores. Você está entendendo? O lugar, a acusação, o objetivo dessa acusação. E aí Jesus dá uma resposta àqueles homens a partir do versículo 6. Inclinando-se, Jesus escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras nela. Inclinando-se novamente, continua a escrever. No primeiro momento, Jesus não responde nada aos acusadores, até porque não havia uma resposta boa. Sabia que não tinha uma resposta boa para Jesus dali? Qualquer resposta que Jesus desse, ele seria pego na acusação que aqueles homens queriam ter contra ele. Qualquer coisa que Jesus dissesse ali, o colocava numa situação delicada. Se Jesus absolvesse a mulher, ele seria acusado pelos escribas e fariseus de descumprir a lei de Moisés. Olha aí, ó, o mestre de vocês não observa a lei de Moisés. Uma mulher adúltera foi trazida aqui diante do templo, o homem passou a noite inteira orando, e aí nós colocamos essa mulher diante dele, ele a absolve. Olha que absurdo, e ele está ensinando aqui os nossos irmãos, e Jesus seria condenado pela lei mosaica. Mas se Jesus condenasse a mulher, ele seria acusado de descumprir a lei romana, porque somente o Estado romano podia condenar alguém à morte. Eles levariam Jesus naquela mesma hora perante o Império Romano e falaram: está vendo esse homem aqui, ó? Além dele dizer que ele é Deus, ele está trazendo para si atribuições que competem apenas ao Estado, ou seja, não tinha uma saída boa, era uma pegadinha. Mas embora eles estivessem usando o título de mestre para Jesus apenas como uma ferramenta de chacota, eles não sabiam que eles estavam lidando com o mestre mesmo. E em vez de respondê-los, como se não os tivesse ouvido, Jesus inclinava-se e escrevia com o dedo. Esse é o único texto em toda a Bíblia que nos mostra Jesus escrevendo alguma coisa. Você não vai encontrar mais lugar nenhum da Bíblia Jesus escrevendo. E é interessante porque a escrita de Jesus mexeu com aqueles homens. O que ele estava escrevendo? Por que Jesus tomou essa atitude? Há algumas possibilidades sobre a escrita de Jesus. A primeira possibilidade é que Jesus, em um ato de misericórdia, podia estar tirando a atenção da mulher, que estava ali assustada e envergonhada, e trazendo a atenção para si. A mulher estava em pé ali, irmãos. Lembra da cena? A mulher estava em pé. E todo mundo olha para Jesus, ele escreveu. Segunda possibilidade é que Jesus podia estar escrevendo sobre a parcialidade dos acusadores, uma vez que só estava a mulher adúltera ali. Talvez Jesus estivesse escrevendo os textos lá de Levítico e de Deuteronômio, conteúdo da lei de Moisés. Os dois pegos em flagrante adultério deveriam estar aqui para ser apedrejados. É mais ou menos como se um advogado ou um promotor chegasse diante do juiz com uma acusação, tentando distorcer a lei, e o juiz pegasse aquela acusação e nos autos escrevesse o conteúdo da lei. Ele devolvesse para aqueles homens a lei, mais ou menos no sentido: é isso mesmo que vocês estão querendo dizer para mim? É isso que está escrito aqui? É uma possibilidade. E ainda uma terceira possibilidade.
que Jesus estivesse escrevendo uma lista de pecados que aqueles homens estavam cometendo naquele momento: ira, desejo assassino, mentira, engano, calúnia, falta de misericórdia, juízo temerário, maldade, iniquidade, uso da religião para os benefícios próprios. Talvez Jesus estivesse escrevendo isso, e esta última possibilidade é a mais plausível, até por conta da atitude que o Salvador teve a seguir. Eles insistiram na pergunta, e Jesus diz: então, quem de vocês estivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Por isso que é bem possível que Jesus estivesse escrevendo ali uma lista dos pecados que estavam acontecendo ali. Talvez, isso é uma imaginação, o texto não nos diz, e quando a gente chegar no céu, você pode perguntar para Jesus: Senhor, o que o senhor estava escrevendo lá? O pastor pregou um domingo à noite, fez um monte de conjectura, mas não sei, eu queria saber, o que o senhor escrevia ali? Né? Se bem que quando a gente chegar no céu, a glória do Senhor vai nos tomar por completo. A gente vai ficar preocupado com essas coisas, irmão? Diante do Salvador, é o nosso rosto que vai estar no chão, colado diante da glória do Eterno. Talvez Jesus abriu ali no cabeçalho, escrito assim: adultério, bem grande, e depois ele colocou essa lista de pecados, e ele disse: quem não tem pecado, quem não cometeu, atire a primeira pedra. Possivelmente Jesus continuou a escrever uma lista de pecados que estavam sendo cometidos ali, e ainda talvez dos pecados que aqueles homens haviam cometido em secreto, sem ninguém ver. É mais ou menos assim: essa mulher foi pega por vocês em um adultério flagrante, não há o que negar, mas talvez Jesus estivesse escrevendo alguns pecados que ele sabia daqueles homens, e que só eles e Deus sabiam, e Jesus escrevendo ali com o dedo. Eu imagino a cena, imagina você acusando alguém, só imagina, eu sei que isso não vai acontecer com você, você acusando alguém, e de repente Jesus traz na sua mente, seu coração, aquele pecado contra o qual você luta, sobre o qual você já capitulou de vez, e você acusando a pessoa, e Jesus fala assim: mas tem um pecado que só nós dois sabemos. E você dá uma amenizada assim, com misericórdia. É possível. É possível porque a atitude dos acusadores, a quinta cena nos mostra isso. Versículo 9: eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Corroborando a ideia de que Jesus estivesse escrevendo uma lista de pecados, irmãos, nós vemos essa cena. Eu imagino aqueles homens letrados, homens que tinham o privilégio de estudar numa época em que o estudo não era como os dias de hoje, e desde os mais velhos, olhando aquela cena, começaram a sair, vendo-se desautorizados. Detalhe, não pelo mestre, pelas suas próprias consciências. Na revista atualizada, se você tiver a Bíblia revista atualizada aí, no versículo 9, a gente está lendo na Nova Almeida atualizada, mas no versículo 9 da revista atualizada diz assim: mas ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, pesou a consciência. Eles viam aquilo e falaram: nós não temos condição, nós não temos moral para acusar essa mulher, para apedrejá-la, porque nós estamos carregados dos nossos pecados. Em nenhum momento nós vemos alguma atitude de arrependimento naqueles homens. Aqueles homens apenas desistiram de apedrejar a mulher por conta de um constrangimento moral, constrangimento esse que era tão grande que os impossibilitava de dar o primeiro passo para aquele apedrejamento maligno. Sexta e última cena: a misericórdia e a graça restauradoras de Jesus. A partir do versículo 9, eles, ouvindo a resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher de pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Em outras versões, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno.
vá e não peques mais. Nessa última cena, irmãos, nós vemos algo de mais maravilhoso que o Evangelho contém para nós. Duas palavras especiais que compreendem a enormidade do amor de Deus para comigo e para com você. Nós vemos aqui escancarado diante dos nossos olhos a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Aquela mulher estava em pé, só que agora não tinha mais ninguém ao seu redor. Apenas Jesus no chão escrevendo, e ele levanta-se em direção daquela mulher, porque todos haviam ido embora, os seus acusadores estavam com a consciência pesada, eles não deram conta de atirar as pedras, e observe, ninguém tirou a pedra da mão daqueles homens, eles simplesmente as deixaram, e foram saindo um a um. O fato daquela mulher continuar ali, e não ter ido embora, para e pensa comigo, irmãos. Você foi pego num pecado flagrante, num crime flagrante. Colocaram você diante do juiz, os guardas todos ao seu redor, a polícia armada cuidando de você. De repente o juiz fala assim: ó, policial, você fez isso, lá, o juiz, você fez, o acusador, promotor, você fez isso, advogado fez isso, por algum ato milagroso, eles largam lá caneta, planilha, arma e vão saindo um a um. E está você e o juiz. É uma tentação muito grande ver se não tem ninguém aqui. Ó, vou embora. Diante da lei de Moisés, o problema daquela mulher estava resolvido para ela. Não tinha ninguém mais lá para acusar. Mas ela continuou ali, porque havia um veredito ainda a ser dado a ela. Ela estava em pé. Jesus ajoelhada ao chão, e ela aguardou o Senhor perguntar a ela: mulher, cadê aqueles homens? E Jesus se levantou e foi em sua direção, e aqui nós vemos uma declaração de dependência daquela mulher, que ela respondeu para Jesus assim: ninguém, Senhor. A palavra Senhor tem um significado muito especial nas Escrituras. Aqui nesse texto em especial é Quírios, aquele que governa, aquele que é dono de tudo. É como se essa mulher estivesse fazendo uma confissão: ninguém daqueles homens me condenou, e a minha vida está nas suas mãos agora. As pedras estavam nas mãos deles, mas a minha vida repousa nas tuas mãos, Senhor. Enquanto os escribas e fariseus chamavam Jesus de mestre, apenas com a intenção de testá-lo, de colocá-lo em dificuldades, aquela mulher pecadora, adúltera, pega em flagrante, que fora salva da morte, o chamara de Senhor. Ela se rende ao senhorio daquele que agora tinha a própria vida dela nas suas mãos. E em resposta a isso, Jesus lhe aplica esses dois conceitos que nós falamos aqui: misericórdia e graça. E todos nós precisamos de misericórdia e graça. Cantamos isso, chamando misericórdia de perdão. Todos nós precisamos. Então Jesus disse para aquela mulher: também eu não a condeno. Vai, não peques mais. Pode nos parecer um desfecho meio controverso, né? Pastor, mãe, deu nada? Ficou desse jeito mesmo, assim? Tranquilo? Então o negócio do pecado fica assim meio de boa? Estamos meio liberados? Não. Em primeiro lugar, em nenhum momento o pecado daquela mulher diminuiu de intensidade. Você não vê em nenhum momento do texto uma mudança de status. Ela continuava sendo uma mulher pega em flagrante adultério. Ela continuava sendo uma mulher digna de uma condenação por conta dos seus pecados. Mas Jesus aplicou àquela mulher a misericórdia. E você sabe o que significa misericórdia? Para além da etiologia da palavra. Que misericórdia, enquanto palavra, é uma palavra composta. Miséria e cardia. É alguém
colocar o coração, os sentimentos, as emoções, os desejos na miséria alheia. É alguém visitar com bondade alguém que está carecendo de algo, que está apodrecido na sua miséria. A etiologia da palavra diz isso. Mas teologicamente, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Aquela mulher merecia cada uma das pedras. Aquela mulher merecia o julgamento, embora esse fosse injusto. Perceba que Jesus não falou assim: aquelas pessoas que estavam acusando você era tudo gente ruim. Jesus não emitiu nenhum tipo de veredito. Ele só perguntou: onde estão aqueles que a acusam? Senhor, eles foram embora. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Eles não tiveram condições de me condenar. Aquela mulher não disse assim, porque eles são tão pecadores quanto eu. Ela só disse não. E ela continuava em pé, aguardando o veredito de Jesus, porque agora a sua vida estava nas suas mãos. E o Salvador disse: eu também não condeno você. Essa mulher sou eu, irmãos. Essa mulher é você, sujo pelos pecados, que nos achegamos diante de Cristo e merecíamos a morte. Em nenhum momento nós nos tornamos menos merecedores da morte e do inferno, até que a misericórdia do Senhor nos alcançou, e Ele não nos deu o que a gente merecia, porque o céu não é merecimento, irmão. A gente não entra lá porque a gente é crente presbiteriano, de pai, mãe, de neto, de vô, de vó. A gente não entra no céu porque decorou a Bíblia. A gente não entra no céu porque canta bonito, porque dá dízimo. A gente não entra no céu porque tem um templo bom. A gente entra no céu porque o Senhor resolveu não nos dar o que nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação eterna, cada um de nós. Não tinha nenhum bom, assim como os acusadores daquela mulher. Ela também não. Então eu não te condeno. A gente precisa aprender sobre misericórdia, irmãos. E às vezes a gente chega para falar com os irmãos, ou para acusar alguém, igual aqueles homens chegaram fazendo aquela mulher. A gente chega meio cheio de razão. Pastor, se eu for puxar minha lista de culto ali, ó, não falta nada, hein? Posso falar do fulano aqui, posso falar do ciclano ali. Estou firme. A Bíblia diz que a nossa justiça é o quê, irmãos? Um trapo de imundícia. Quando a gente for estudar esse texto, eu vou explicar para vocês o que significa trapo de imundícia. É muito pior do que você possa imaginar no termo simplesmente dito. Misericórdia, irmãos, é quando nós entendemos o amor de Deus aplicado às nossas vidas e entendemos que continuamos merecedores do castigo e que só não somos castigados porque o Senhor é bom. Mais do que isso, porque Ele resolveu pegar sobre Ele o nosso castigo. Ele falou: está devendo muito? Dá a conta aqui, que eu vou pagar. Em Colossenses nos diz que o escrito de dívida que pesava contra nós e que nos era contrário foi afixado com Cristo na cruz do Calvário. Misericórdia. Mas há um outro conceito aqui, que é o conceito da graça. E graça, muito além de ser um dom imerecido, um presente, a graça se manifesta na acolhida de Jesus para aquela mulher. E se manifesta no fato de Jesus liberá-la e libertá-la do domínio do pecado. Talvez aquela mulher pudesse ser uma prostituta. Prostituta cultual. Naquele tempo, havia costumeiramente duas categorias de prostituição. A prostituição que era em forma de adoração
idolatria a outros deuses, que eram mulheres que ficavam nas portas dos templos de Diana e outros templos pagãos, e as pessoas pagavam para prostituir-se com elas, para que elas fossem, para que essa relação fosse como uma oferta a essa divindade pagã, o que provavelmente não era o caso dessa mulher, porque senão essa mulher não seria levada ao templo para lidar com essas coisas. E havia a prostituição, como nós a temos aí. Pessoas que vendiam o corpo. E aqui eu não quero entrar no mérito moral dessas pessoas. O que eu quero é que nós pensemos que essas pessoas são autoras dos seus pecados e vítimas deles ao mesmo tempo. E o pecado tem essa capacidade. Ele nos faz responsáveis. De quem que é a culpa do seu pecado? De quem é a culpa do seu pecado? Ah, tá. Achei que era minha, né? Só para você pensar. Alguém chega e te deu um tapa no rosto. É pecado de quem? Nós respondemos. De quem que é o pecado? Se alguém te bateu, é dele. Mas se você revida, de quem que é o pecado? Agora é seu. O pecado dele não te libera para pecar. Você entende isso? Então, alguém falou mal de mim, então agora eu falo mal dele e estou justificado. Não existe isso. Ele falou mal de mim, ele é um pecador. Eu falei mal dele, eu não estou justificado, eu sou um pecador que falou mal dele. E mais, um pecador idólatra, porque eu resolvi não obedecer à voz de Deus que mandou perdoar e reagir à ação dele, permitindo que ele se tornasse o meu Deus e que comandasse a minha atitude. Você entende isso? Então as mulheres que estão na prostituição, ou os homens também, que estão na prostituição, eles não são necessariamente vítimas. Eles são autores dos seus pecados e responsáveis por eles, mas eles sofrem as consequências dos seus pecados em si mesmos. Talvez essa mulher fosse uma dessa mulher, que fosse sair daquele lugar e agora perdoada, encostasse em mais uma esquina lá de Jerusalém, ou mudasse de lugar naquele templo, ia voltar para a vida de prostituição. Mas o Senhor Jesus não falou para ela, vai, está tudo certo. Ele disse o quê? Vai e não peque mais. É como se Jesus estivesse dizendo assim, minha filha, você está liberta das cadeias que te prendiam. Se fizer isso, a responsabilidade é toda sua, mas eu estou a libertando. Você tem uma nova vida. E nova vida é graça. É quando Deus nos dá o que não merecemos. A misericórdia é quando Ele não dá o que eu mereço. Eu mereci castigo. Deus não deu. O que é isso? Misericórdia. Eu não mereço o céu. Ele dá o que é isso? Graça. O Senhor libertou aquela mulher. É por isso que o perdão, é isso que o perdão de Jesus faz conosco, irmão. Jesus nos liberta do pecado em todos os sentidos. E perceba que o perdão de Jesus é um perdão que nos responsabiliza. Vai e não faz de novo. Não peca mais. Não volta para a velha vida. Não faça como a porca que volta para a lama. Você tem uma nova vida agora. Você foi perdoado. Era para morrer e não morreu. Nova vida. Outro detalhe, não há indícios, muitos comentaristas dizem isso, que de fato não há indícios nas escrituras e nem na história judaica daquele tempo, de que aquela mulher não tenha sido transformada, não tenha sido regenerada. Alguns comentaristas colocam inclusive aquela mulher na comunidade das irmãs que serviam Jesus durante seu ministério, restaurada para a glória de Cristo. Meus irmãos, todos nós temos um passado vergonhoso que foi perdoado pelo doador da vida. Eu acredito que se você fizer uma retrospectiva, se você fizer aquela oração do Salmo 139, sabe? Senhor, sonda. Às vezes a gente faz aquela oração assim meio com medo, né? Senhor, sonda, mas não sonda assim com vontade. Só dá uma sondada assim por cima. Estou descendo lá no fundo mesmo, assim. Todos nós
temos um passado vergonhoso que foi perdoado por Jesus e por isso a gente está aqui. No Senhor a misericórdia, no Senhor a graça para o pior pecador, como eu, como você, como o apóstolo Paulo, que tinha cartas para matar os cristãos e se tornou o apóstolo dos gentios. Como Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu. Porque todos esses homens, embora tenham tornado-se apóstolos, todos desfrutaram da misericórdia e da graça de Jesus. Se nos vimos acusados e expostos, irmãos, diante do Senhor hoje, se nos arrependermos, que a gente possa desfrutar do perdão dele. O Senhor está aqui, perdoador. O lugar era o templo. Talvez a sua mente tenha te acusado aqui hoje, mas a graça está aqui. Rapidinho para a gente terminar algumas aplicações práticas. Primeira delas, não seja rápido em expor o pecado dos outros. Às vezes a gente tem sangue nos olhos, irmão. Às vezes você pega o irmão pecando, você quer acabar com ele. Você já liga para o pastor, para o presbítero. Quer que põe no boletim da igreja? Ele não vai pôr, tá? Quer que põe no boletim da igreja? Quer que exclui ele da comunhão? E se você vir ele tomando Santa Ceia hoje, souber de um pecado dele, pode assim, está mesmo tomando Santa Ceia? Então você também não podia tomar, que acabou de pecar. Não seja rápido. Lembre-se de Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, o que você tem que fazer? Sair dedando para os outros? Vai com ele. Conversa com ele. Não resolveu, leva mais um. Não resolveu, traz para a igreja. Temos conselho, presbítero, pastor. Tem os irmãos preparados aqui para isso. Mas haja com misericórdia. Veja o que nos diz Gálatas 5:15. Irmãos, se vocês ficam se mordendo uns aos outros, veja que vocês não se devorem e que vocês não se acabam. Não tem igreja que aguenta. Não tem igreja que aguenta um irmão falando mal do outro o tempo todo. A igreja vai ruir. As paredes ficam em pé, mas o povo fica com o coração destruído. Não seja rápido em expor o pecado. Segundo, todos nós, presta atenção, todos nós temos pecados que são conhecidos só por Jesus. Ninguém sabe, mas se ele abaixasse hoje, ele escreveria cada um deles na areia. Nós podemos estar escondidos diante dos homens, mas estamos desnudos diante de Deus, completamente desprotegidos. Para onde fugirei do teu espírito, diz o salmista? Para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo ao céu, lá estás. Se eu faço a minha cama no abismo mais profundo, o Senhor está lá também. Se eu tomo as asas da alvorada para fugir, ou se eu me detenho no mais escuro e profundo dos mares, o Senhor está lá. Onde o Senhor buscou Jonas? No profundo abismo dos mares. Se eu digo que as trevas vão me cobrir, trevas e luz são iguais para ele. Diante do Salvador nós estamos desnudos. Terceiro, a presença de Jesus é o lugar mais seguro para pecadores arrependidos. Talvez essa mensagem que foi, pastor, estava esperando uma mensagem de misericórdia e graça, mas ó, martelo, pancada na cabeça aqui. Você é até meio tonto, vou errar o rumo de casa. Irmão, você está no melhor lugar, porque a presença de Jesus é o lugar mais seguro do mundo para pecadores arrependidos. Todos aqueles acusadores saíram de diante da mulher. Todos queriam apedrejá-la, enquanto ela estava em pé sozinha com o Salvador Jesus. Ele a perdoou. Lemos aqui no Salmo 103, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que somos pó. Não é que ele vai descobrir quando a gente contar para ele. Não imagine você, quando você vai confessar um pecado para Jesus, ele fala, não acredito no negócio, você fez isso? Ah, não. Posso acreditar. A confissão, irmãos, é para que nós expurguemos o pus, o fel, a podridão. E o Senhor já sabe toda ela. Então, irmãos, se você foi meio pego aí, meio de surpresa,
Lembra que diz Salmo 51, 17? Um coração quebrantado, compungido e contrito, Deus não despreza. A presença do Senhor é o melhor lugar. Quarto, o perdão de pecados não é a liberação para continuar pecando, meu irmão. Pastor, gostei da história de hoje. Bom sermão, olha só. Liberou a mulher, não deu nada, estou sossegado. Não esqueça de como terminou o texto. Vá e não peque mais. A mulher não deveria mais viver nos seus pecados, irmãos. Há uma frase muito interessante que diz assim: todo santo tem um passado de pecado, e todo pecador arrependido tem um futuro de glória. Se você for um pecador arrependido, há céu para você. Não continue no pecado. Quinto, o perdão de pecados é transformador. Aquela mulher foi e não pecou mais. Como é que você sabe disso, pastor? Pela palavra diretiva e poderosa do Salvador. Jesus não a perdoou do pecado apenas, mantendo-a na condição que ela estava. Ele a libertou do pecado. E por último, em Cristo, nós passamos da condenação para o perdão. Todos nós tínhamos um escrito de dívida que era contrário. Todos nós tínhamos ali o Satanás acusando. Esse aí, ó. Esse daí só serve o Senhor porque o Senhor dá uma igreja boa para ele. Apaga a luz do culto para ver se ele fica. Esse aí, ó, só serve o Senhor porque o Senhor deu um carro para ele, ou ele tem uma boa saúde. Dá um exame contrário para ele, um exame daqueles ruins, de uma doença difícil, o Senhor vai ver se ele vai servir. Vai blasfemar do Senhor na sua cara. Todos nós viemos da acusação do inimigo para o perdão de Jesus. E há perdão para Jesus. Há perdão de Jesus para você hoje aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui. O que eu sei é que o mesmo Jesus que estava naquele tempo de madrugada ensinando e que recebeu aquela mulher e a perdoou dos seus pecados está aqui hoje. E pode perdoar você de cada um dos seus pecados. Aqueles que você acha que estão ocultos, mas que ele pode escrever com o dedo dele a qualquer momento. Se você quiser esse perdão, eu quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu quero te dar um tempo, 1 ou 2 minutos, em silêncio mesmo. Se nós abríssemos o telão desta igreja aqui e expuséssemos você ou a mim, será que nos atirariam pedras? Se porventura descobrissem a malignidade oculta no nosso coração, como nós estaríamos? Há perdão para você. Há um Salvador que te acolhe, que te trata com misericórdia, que não se ira perpetuamente, que te liberta e que diz: vai e não peques mais, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Considere-se morto para o pecado e vive para Deus. Senhor, diante de Ti todos nós estamos expostos.
diante de Ti não há como esconder nada. O pior, Senhor, merecíamos a condenação. Não temos nada que possamos dizer em nosso favor que não seja clamar pela Tua misericórdia, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor nos conhece e ainda assim nos ama. O Senhor nos conhece de verdade e ainda assim nos ama. Senhor, nós queremos lhe pedir, o Senhor olhe para nós com a mesma misericórdia que olhava para aquela mulher. E que de fato, embora merecedora de todo castigo que ali estava disposto a ela, experimentou da bondade, da graça e da transformação, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor. Senhor, é muito possível que alguns de nós aqui temos pecados enraizados no nosso coração contra o qual nós lutamos. E muitas vezes não conseguimos vencer. E a nossa consciência nos acusa. E o medo nos toma. E não poucas as vezes alguns de nós têm medo, inclusive, de não estar na Tua presença naquele grande dia. E de perder a salvação. Embora saibamos que a salvação dependa só do Senhor, quando nós olhamos para nós, nós não vemos ocasião para que sejamos salvos. É por isso que nós olhamos para Ti, Senhor. E lhe pedimos, nos ajuda, nos liberta desses pecados. Sejam eles quais forem, Senhor. Não há pecado que esteja difícil para o Senhor, porque o Senhor venceu todo o poder do pecado na cruz do Calvário. Nos liberta. Nos ajuda. Em nome de Jesus.